Hoje eu vou explicar para vocês como fazer essa pantufa. Ela é feita com 2 agulhas e fica toda fechada no final. Eu fiz ela com o cano curto, aqui a solinha dela, sem costura. Eu fiz com esse cano curto, mas quem quiser fazer mais longo, basta fazer cordões em tricô antes de começar essa parte da pantufa. E agora eu vou passar para vocês como tirar as medidas e encontrar a quantidade de pontos e o comprimento ideal para cada pé. Primeira coisa que temos que fazer é uma amostra. Para essa amostra, nós vamos usar a agulha que vai ser feita a pantufa e a lã também. E daí nós colocamos uma quantidade de pontos tal que passe bem de qualquer pantufa, que assim a gente tem uma margem maior para poder calcular. Para tirar a medida do pé, é nessa altura aqui, antes dos dedos e depois do peito do pé. Aí medimos a circunferência nesta parte, no meu caso 20 centímetros. Então colocamos a medida tirada naquela altura do pé, que foram 20 centímetros. Na fita métrica, dobramos para ver a metade, né, de 20 centímetros, que são 10 centímetros. Esses 10 centímetros que eu vou ter que transformar em pontos. Aí eu coloco a fita métrica aqui para ver quantos pontos cabem em 10 centímetros. Aqui no meu caso, 18 pontos. Se quiser uma pantufa um pouquinho mais justa, porque a tendência é ficar mais larga, basta tirar 2 pontinhos. No caso, se quiser um pouquinho mais justa, 16 pontos. Eu coloquei 18 pontos para essa que eu fiz no vídeo. Então, a circunferência do pé mediu 20 centímetros, metade 10 centímetros, né? Então, em 10 centímetros, couberam 18 pontos. E são esses 18 pontos que eu vou colocar na agulha para fazer a minha pantufa. Mostrando aqui nesse pé para vocês onde a gente mede o comprimento. É de onde começa a barrinha, um pouquinho aqui no tornozelo. Aí nós medimos aqui do início dos dedos até essa parte do peito do pé. No meu caso do vídeo, eu fiz 12 centímetros. Para isso, para esse comprimento, basta ir fazendo carreiras até atingir 12 centímetros, 10 centímetros, ou quanto medir o pé de cada receita a ser feita. Então, neste caso aqui, é a largura e o comprimento. Para mim foi 12 centímetros, que é aquele do vídeo. Continuando a explicação da receitinha, então fazemos os cordões em tricô na quantidade que quiser, descemos no peito do pé na medida que foi tirada. Com relação à ponta, essa diminuição varia de 4, 6, 8 pontos, dependendo do tamanho do pé. Sempre fazer assim um cálculo que reste uma quantidade de pontos tal que não fique nem tão fina e nem tão grossa. Varia assim, criança, 4 diminuições de cada lado, um pé médio, 6 diminuições de cada lado, um pé maior, 8 a 10 diminuições de cada lado, dependendo da quantidade de pontos a serem colocados. A sola automaticamente já vai sendo terminada, porque o que determina a quantidade de pontos é o começo, o início da pantufa. Então, a diminuição que fazemos, aumentamos novamente até chegar naquele ponto do início e seguimos pegando as alcinhas, sempre mantendo os pontos iniciais. O calcanhar também, mesma coisa, fazemos igual a ponta do pé e finalizamos de acordo com a quantidade de cordões colocados. Se colocar mais, vai subindo e fechando. Para começar a pantufa, vou colocar 18 pontos na agulha.
Depois que eu coloquei 18 pontos na agulha, vou fazer a carreira toda em tricô. E vou continuar fazendo carreiras em tricô até completar 10 carreiras, formando 5 cordões aqui no direito do trabalho. Com as 10 carreiras, formaram 5 cordões em tricô. Agora, a partir daqui, eu vou fazer meia no direito, tricô no avesso, sempre com pontinho de borda em tricô. Então, eu faço o primeiro ponto em tricô, restante dos pontos em meia, e o último ponto também em tricô. Volto aqui na carreira do avesso, toda feita em tricô. No direito do trabalho, novamente, um tricô, restante em meia, finalizo com um tricô, avesso todo em tricô. E vou fazendo assim, até completar 12 centímetros de trabalho, começando aqui depois desta borda dos 5 cordões. Completei 12 centímetros de trabalho. Ficou assim, ponto meia com a borda em tricô e avesso todo em tricô. A partir daqui, eu vou começar a fazer a ponta do pé. Então, eu começo aqui no direito do trabalho, fazendo um tricô, 14 meia, depois que eu fiz os 14 meia, eu faço um mate simples. Tiro um ponto sem fazer, faço o próximo e derrubo esse que eu tirei sem fazer por cima desse que eu acabei de fazer. Volto o fio para frente e finalizo com um tricô. Volto aqui no avesso do trabalho e faço 14 tricô. Depois dos 14 pontos em tricô, pego 2 pontos juntos em tricô e finalizo com um tricô. Então, observe que a partir daqui para a ponta do pé, eu vou fazer reduções em todas as carreiras, tanto do direito quanto do avesso do trabalho. Aí, eu volto aqui na terceira carreira e faço um tricô, 12 meia, um mate simples, tiro um sem fazer, faço o próximo, passo esse sem fazer por cima desse que eu acabei de fazer e finalizo com um tricô. Quarta carreira, 12 tricô. Dois pontos juntos em tricô
e um tricô. Quinta carreira, um tricô, 10 meia, um mate simples, tira sem fazer, faz o próximo, passo sem fazer por cima desse que eu acabei de fazer e um tricô. Sexta carreira, 10 tricô, dois pontos juntos em tricô e um tricô. Sétima carreira, um tricô, 8 meia, um mate simples, e um tricô. Oitava carreira, 8 tricô, dois pontos juntos e um tricô. Nona carreira, um tricô, 6 meia, um mate simples, e um tricô. Décima carreira, 6 tricô, dois pontos juntos em tricô e um tricô. Décima primeira carreira, um tricô, 4 meia, um mate simples e um tricô. Décima segunda carreira, 4 tricô, dois pontos juntos e um tricô. Restaram 6 pontos na agulha e formou um triângulo aqui para a ponta do pé. Agora, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos resgatando as alcinhas para chegar novamente nos 18 pontos na agulha. Então, pessoal, como a partir daqui nós vamos ter que levantar essas alcinhas, vocês pegam um fio contrastante e vamos passar através dessas alcinhas aqui que formaram no ponto tricô. O importante é colocar a mesma quantidade para os dois lados, desde o início aqui, onde tem essa curvinha da ponta do pé, até o final. Com uma agulha grossa, pode ser essas agulhas de tapeçaria ou uma outra agulha que sirva lã, nós vamos então pegando essas alcinhas aqui, ó, levantando aqui na agulha, até completar, no meu caso aqui, 26 alcinhas. Ela fica bem fácil de ser visualizada quando a gente passa
o fiozinho contrastante. E fazemos esse trabalho de marcação dos dois lados, dando continuidade ao trabalho. Então, aqui no direito do trabalho tem 6 pontinhos em meia. Agora, nós vamos trabalhar os pontos em meia. Quando chegamos aqui no final, levantamos essa alcinha na agulha e também trabalhamos ela em meia. Aí já dá para tirar essa marcação desse ponto que já foi feito, para não confundir. Aí eu volto, trabalho aqui no avesso, faço a carreira em tricô, faz esse primeiro ponto o mais justinho que puder. E deste lado também pegamos aquela alcinha que tá aqui destacada. Fazemos ela em tricô. Já tiro esse fio do segundo pontinho que eu fiz para não dar confusão. Voltamos aqui no direito, 2, 4, 6, 8. Já tem 8 pontinhos. Faço esses 8 pontos em meia. Pegamos a alcinha que está aqui destacada. Fazemos ela em meia também. 2, 4, 6, 8, 9 pontos. E vamos fazendo assim. Sempre pegando uma alcinha do lado, meia no direito, tricô no avesso, até completar novamente 18 pontos na agulha. Trabalho até agora fica assim, já fechadinho dos dois lados, formando esse desenho. E com 18 pontos em meia. E esses 18 pontos agora vão ter que ser mantidos daqui para frente, não aumentar nem diminuir mais. E então, para isso, eu vou fazer 16 meia. Então, fiz os 16 meia, pego 2 pontos juntos em meia. Levanto mais uma alcinha aqui, eu já tinha tirado o fio, e faço essa alcinha. Porque fazendo dessa forma, sempre vão continuar os 18 pontos na agulha, com essa compensação que nós vamos pegando 2 pontos juntos de cada lado. Então, eu volto aqui no avesso, que tá em tricô, também vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos, pegar 2 pontos juntos e levantar uma alcinha, fazer em tricô. Dando continuidade, sempre o primeiro bem apertadinho para não ficar com imperfeições.
E depois que eu fiz 16 pontos em tricô, pego 2 pontos juntos em tricô, levanto a alcinha, trabalho em tricô, tiro essa alcinha para não confundir, volto aqui no trabalho. Observe que sempre ficam 18 pontos, porque eu sempre vou compensando, pegando 2 pontos juntos e levantando uma alcinha no lugar. Aqui na parte do ponto e meia, eu faço 16 pontos em meia. Chegando no final, pego os 2 últimos pontos em meia. Levanto a alcinha aqui do lado e faço em meia. Então, assim, nós vamos compensando e sempre mantendo essa quantidade de pontos. Essa técnica vai servir para qualquer quantidade de pontos colocados, dependendo do tamanho que queira. Sempre vão ser os 2 últimos pontos eliminados para poder levantar a alcinha, para conservar a mesma quantidade de pontos que foram feitos, colocados no início. Então, essa técnica vai servir para todo o trabalho com modificações de quantidade de pontos. E nós vamos fazendo assim, levantando a alcinha, compensando, pegando 2 pontos juntos, 2,5 no direito ou 2 em tricô no avesso, até chegar aqui fazendo todas essas alcinhas, deixando 5 pontos sem fazer, que é aqui onde é essa borda dos 5 cordões em tricô. Aqui a gente ainda não faz. Vim fechando toda a pantufa, ela ficou assim, fechada dos 2 lados, né? E faltando 5 pontinhos para terminar. Eu não vou terminar agora, porque primeiro eu tenho que fazer o calcanhar, que o calcanhar fica bem aqui, no final desse término do que eu peguei dos 2 lados, e antes de terminar aqui, essa parte aqui, dessa barra em ponto tricô. Esse calcanhar é o mesmo que fazemos na ponta do pé, igualzinho. Um tricô, 14,5, um mate simples, tira sem fazer, faz o próximo, passo sem fazer por esse que eu acabei de fazer e finalizo com um tricô. Próxima carreira do avesso, 14 tricô. Dois pontos juntos e finalizo com um tricô. Próxima carreira, um tricô, 12,5, mate simples, um tricô. Volto no avesso, 12 tricô, 2 pontos juntos, um tricô. E vou reduzindo assim até chegar em 6 pontos. Daí eu volto a explicar novamente para vocês. Com os 6 pontos que restaram na agulha, para facilitar esse fechamento do calcanhar, eu vou aproveitar esse fio que tá aqui contrastante, sinalizando os últimos 5 pontinhos para serem terminados, e vou erguer os 6 nozinhos aqui, que estão na borda, para poder trabalhar com eles, visualizando bem. Então, eu vou levantar aqui os 6 pontinhos.
Neste ponto, quando eu terminar o fechamento, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para não ficar buraquinho nesse lugar. E fazemos isso dos dois lados. Pego aqui o fio contrastante e levanto as 6 alcinhas que estão bem salientes aqui. Olha, pessoal, como é que ficou. Bem marcadinhas, laçadinhas, que eu vou ter que continuar trabalhando, né? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na ponta do pé para finalizar o calcanhar. Faço 6 pontos em meia. Pego uma alcinha, posso até tirar assim para facilitar já. Coloco aqui na agulha e faço em meia. Volto e faço 7 tricô. Levanto uma alcinha na agulha e faço em tricô. Tá aqui no avesso, né? E vou fazendo assim, sempre pegando uma alcinha de um lado de outro, até completar os 6 pontinhos levantados. Os 5 pontinhos ainda eu não vou mexer. A parte do calcanhar fica assim, igual eu fiz a ponta do pé, fiz aqui também. Então, agora eu vou fazer essa carreira e meia para levantar um pontinho aqui para não ficar buraco no trabalho, né? Bem nessa parte aqui da junção entre essa parte do barrado com a parte do calcanhar. Então, eu vou fazer 16 pontos em meia. E os últimos 2 pontos eu faço em meia. Agora eu venho aqui nesse espaço, pego um ponto que está bem firme e trabalho ele também em meia. Juntando esta parte para não ficar buraquinho. Aí eu volto, vou fazer isso no lado de cá também. Sigo a carreira em tricô, 16 pontos. E os 2 últimos pontos pego juntos. Venho aqui nesse espaço, acho um pontinho que está bem firme e faço ele em tricô. E agora eu vou trabalhar nesse restante que sobrou aqui, essas alcinhas. Para isso, eu vou fazer aqui o vai e vem, pegando dos 2 lados. Então, eu continuo essa carreira em meia até o final. O último ponto, eu vou tirar sem fazer, deixar reservado. Venho aqui na alcinha desses pontos em tricô, pego junto com esse que eu deixei reservado e faço os 2 pontos juntos em tricô. Aí eu volto, continuo fazendo em tricô
Aqui no avesso eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar todos os pontos. Volto. Pego a alcinha. Coloco na agulha. E vou trabalhar junto com esse ponto, para que eu pegue os dois pontos juntos aqui no direito do trabalho. Aí eu pego dois pontos juntos em tricô e sigo agora toda a carreira em tricô. Aqui onde que tá o meia, agora eu vou fazer em tricô, para que esse barrado coincida com esse daqui e fique a mesma coisa. Então, eu vou fazendo até o final. O último ponto eu tiro sem fazer. Pego mais uma alcinha. Coloco aqui, trabalho junto em tricô. Aí, eu volto fazendo a carreira toda em tricô. Agora, faltam 4 alcinhas. Aí, eu volto aqui, pego mais uma, coloco na agulha e trabalho junto com esse ponto que estava reservado. E sigo a carreira em tricô. O último eu deixo reservado. Agora, eu pego mais uma alcinha, coloco para trabalhar junto em tricô. Continuo fazendo, próxima carreira em tricô. Pego mais uma alcinha aqui, vou tirar o fio para facilitar, né? Coloco aqui na agulha, trabalho junto. E sigo a carreira em tricô. Nesta parte, é carreira em tricô no avesso e no direito. Tiro o último pontinho, sem fazer. Pego essa alcinha, ponho junto, trabalho em tricô. Próxima carreira, vou fazendo em tricô até o final. Pego a próxima alça, coloco para trabalhar junto. E sigo a carreira toda em tricô. Olha como é que tá ficando, bem fechadinho. Pego a última alcinha, trabalho junto com aquele ponto que ficou reservado. Aqui tem 5 cordões, aqui ainda tem 4, né?
Aí eu volto ainda fazendo essa carreira em tricô. Pego aqui também a última alça. E nesta carreira, depois que eu peguei essa última alça, isso aqui depois nós vamos arrematar, né? Sumir com esse fiozinho aqui. Então, aqui tem 2, 4 cordões, né? Nessa última que eu vou fazer o arremate, ele completa 5 cordões. Aqui eu pego os 2 pontos juntos, né? Eu levantei a última alcinha e vou arrematando. Faço o próximo em tricô e passo esse último ponto por cima deste. E vou fazendo assim, faço o próximo e passo esse de trás por cima deste. Próximo ponto e passo esse de trás por cima deste. Então, pessoal, sobrou um ponto, né? Aí agora eu vou cortar com uma sobra aqui para poder arrematar. Passo aqui por dentro. Aí fica mesmo esse degrau, mas nós vamos corrigir com uma agulha ou de crochê ou uma agulha de tapeçaria, fazendo o arremate aqui. Coloquei a agulha, né? Agora eu venho aqui na borda, na outra borda, para travar bem. E vamos fazendo o melhor para ficar um arremate bem feito, né? Trazendo aqui por dentro, eu venho aqui, volto aqui na outra borda. Olha bem se está tudo certinho. E vamos descendo a costura, pegando aqui na alça, escondendo o fio aqui por dentro, trazendo ele mais longe possível para poder arrematar. Inclusive, a gente vai consertando até alguma imperfeição que estiver no caminho, né? Que tem aqui essa parte do furinho. Se quiser, já aproveita, vai trazendo essa linha que nós vamos arrematando e trazendo aqui para dentro, ó, bem nessa parte onde pode ser que tenha ainda ficado um espacinho, né? Ó, e nós vamos consertando. Aproveita, só sem repuxar, sempre trazendo assim, esticando para o fio não repuxar, né? E vamos trazendo aqui por dentro, para ficar um trabalho bem acabadinho, sem imperfeições. Aí, quando chega nessa parte, aqui embaixo, nós desfiamos esse fio, para ficar um nozinho bem perceptível. Separamos assim. Aí, trazemos um fio aqui, colocamos em qualquer alcinha. Damos um nozinho para poder cortar. Aí ele fica bem pequeno. Aí é só cortar rente, que não tem problema. Essa parte fica assim, pessoal. Bem feitinho, ó, bem acabada, né? Vou fazer assim também com este fio que já estava aqui. Vou trazer ele aqui por dentro. Já aproveito para corrigir alguma imperfeição nesta parte aqui. Nossa pantufa finalizada fica assim, toda fechada e bem modeladinha, né?
Se vocês quiserem, pode colocar lastex aqui para ajustar mais, para ficar mais justinha. E também se quiserem fazer com o cano um pouco mais longo, tudo bem. Basta fazer cordões a mais no início. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.